Boa noite, irmãos. Vamos dar início ao culto desta noite. Vamos começar orando. Nosso Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor a bênção da salvação da pessoa de Cristo Jesus. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite para prestarmos a Ti um culto de louvor e de adoração. Pedimos, ó Deus, a Tua presença, faz-nos sentir a presença do Eterno neste lugar. Por isso rogamos, Senhor Deus, que o Senhor venha falar conosco através dos louvores, através da palavra. Dá-nos, ó Deus, a Tua direção, dá-nos a Tua bênção, ó Deus. E rogamos, Pai querido, nesse dia que comemora o Dia das Mães, e as nossas irmãs foram homenageadas pelos seus filhos, pelos seus esposos. Nós louvamos a Deus pela vida de todas elas. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem nos sustentado, tem sustentado esta igreja. Nada tens deixado faltar nos compromissos que ela tem assumido. Isso por causa da fidelidade dos nossos irmãos. Por isso nós agradecemos ao Senhor pela vida de cada membro desta igreja. O Senhor esteja derramando bênçãos sobre bênção na vida dos nossos irmãos. Pois, Senhor Deus, a nossa oração com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Grupo de louvor. Hoje, pouca gente, o Dia das Mães, apenas 27 pessoas se inscreveram para o culto de hoje. Domingo passado, nós chegamos aos 50, muito cedo. Muitas pessoas queriam vir e não podiam vir porque já tinha fechado o número. Mas os irmãos que estão aqui, sejam bem-vindos. Boa noite, amados. Boa noite, amados. Peço à igreja que fique de pé. Vamos continuar a louvar nosso Deus. Gostaríamos de parabenizar todas as mães aqui presentes. Você olha para uma mãe e dá um joinha assim para ela, É o parabéns aí, o Feliz Dia das Mães. Um joinha para todas as mães. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Amém? Temos aqui poucas pessoas, mas vamos fazer um grande coral, porque podia estar somente eu aqui na frente, com certeza Deus estaria aqui escutando e aceitando o nosso louvor. Amém? Este é o meu desejo. Este é o meu desejo, honrar a Ti com todo o meu ser, Te adorar. Tudo que há em Ti Te dá louvor, minha adoração és Tu. Te entrego meu ser, Te dou meu coração, eu vivo para Ti, todo meu respirar e todo meu viver. Cumpra em mim o Teu querer. Este é o meu desejo, honrar a Ti com todo o meu ser, Te adorar.
ser, te dou meu coração. Eu vivo para ti, todo meu respirar e todo meu viver. Comprei meio teu querer, te entrego o meu ser, te dou meu coração. Eu vivo para ti, todo meu respirar e todo meu viver. Comprei em o teu querer, te entrego o meu ser, te dou meu coração. Eu vivo para ti, todo meu respirar e todo meu viver. Em meio teu Amém. Isso é uma verdadeira adoração, né? Desde os confins da terra. Desde os confins da terra, Desde os confins da terra, no mais profundo mais profundo mar, nas alturas do céu, nas alturas do céu, louvado és dos dentro corações, dos corações, em meio a um clamor, em meio a um clamor, nasce essa canção, nasce essa canção e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação. Grande Deus, seja louvado. desde os confins da terra, Desde os confins da terra, no mais profundo mais mar, profundo mar, nas alturas do céu, nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações, dos corações, em meio a um clamor, nasce essa canção, nasce essa canção e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação. Grande Deus, seja louvado por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação. Grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, Desde os confins da terra, no mais profundo mar, mais profundo mar, nas alturas do céu, nas alturas do céu, louvado és
Vim para adorar-te. Beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu. Totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, meu
muito linda, né? Agora os irmãos podem fazer seus dízimos e ofertas. Essa última música é uma música muito bonita também. Ela retrata aqui, né? Não importa o jeito que o mar esteja, não importa se venha trovão, o que importa é que nós temos que confiar nas promessas de Deus. Muitas vezes nós pensamos que estamos sós. Os problemas são muitos, né? Aparece um problema pequeno, um problema grande, e às vezes nós indagamos a Deus, né? Deus, onde o Senhor está? Estamos clamando, pedindo, e não temos resposta, e às vezes nós nos desanimamos. E aí a gente olha para trás e nós vemos somente uma pegada, né? E a gente fala, caramba, Deus nos deixou. Mas não, aquela pegada que você está vendo ali é a pegada de Deus, porque nós estamos nos seus braços, amém? Então não importa o problema que você esteja passando, não importa o problema que a sua família esteja passando, o seu amigo, nós sempre temos que confiar em Deus, porque os problemas nas nossas vidas nós teremos, não tem jeito, né? Passaremos por dificuldades, mas Deus estará lá sempre ao seu lado, sempre ao meu lado, para nos sustentar. Então nós temos que sempre ter fé e esperança em Deus, porque Ele vai resolver os nossos problemas, porque Ele sempre estará indo à frente de todos nós, amém? Então vamos cantar essa música com toda a força que você tem dentro do seu coração. São poucas pessoas aqui, mas eu tenho certeza que lá fora eles vão escutar as nossas vozes, porque nós temos que ter prazer em louvar ao nosso Deus, amém? Sobre a tempestade eu voarei.
Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão nasce erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Amém, meu irmão. Descanse em Deus. Amém? Pode sentar. Meus irmãos, esse mês de maio é o mês de aniversário da nossa igreja. Ela completará 64 anos de atividade no dia 25, mas 25 vai cair no meio de semana. Nós vamos fazer um culto, não um culto com muita gente, porque não podemos fazer isso, nem trazer pregador de fora, mas vamos comemorar dia 23. Dia 23, às 18 horas, o culto será voltado em gratidão a Deus pela igreja de Areia Branca, os tempos que ela está nesse local divulgando a palavra de Deus. Também, irmãos, naquele dia 23, da parte da manhã, às 10 horas, nós fomos celebrar 100, mas 100 pessoas aqui, não pode ter ninguém aqui. Vai estar aqui só o pastor e os diáconos, e você vai acompanhar em sua casa. Você vai ligar ao seu celular, sintonizar aqui no Facebook da igreja, e você vai deixar preparado o suco, o pão, um pedacinho de pão, e você vai acompanhar conosco, e você vai, no momento certo, vai comer o pão, beber o cálice. Isso é uma emergência, porque não dá para a gente reunir todo mundo mais aqui no momento agora, tá? Então, você é o líder do lar, e depois você vai, que terminar a celebração, você ora com a sua família. Explica para os seus filhos o que é a ceia, o que significa o pão, o que significa o cálice, o suco de uva, o vinho. E explica isso para eles. O porquê que Jesus morreu da cruz. Fala isso para os seus filhos. Ensina por que eles ainda não podem participar da ceia sem ser membro, porque a ceia é a ordenança do Senhor Jesus. Ele deixou 2 ordenanças. A primeira ordenança é batismo, depois a ceia. Primeiro tem que se batizar, depois participar da ceia. E tem a ordenança máxima, que é a evangelização, que essa é a máxima obra missionária. Por falar em obra missionária, nós também estamos no mês, ainda levantando a oferta de missões mundiais. O alvo da igreja é de R$3.000 e não chegou nem 1.000 até agora. Então você pode nos ajudar a chegar aos R$3.000, contribuindo até o final do mês. Vamos ficar até o final do mês para dar tempo para você pensar, orar e pedir a Deus: Senhor, quanto o Senhor tem comigo para missões mundiais, tá bom? Nós temos 2.000 missionários no exterior, e a permanência deles lá no exterior depende das nossas ofertas das igrejas batistas do Brasil. A Junta de Missões Nacionais, Mundiais e Convenção Batista Brasileira não recebe dinheiro dos cofres públicos. Todas as despesas, gastos que nós temos com obra missionária advêm de ofertas que os irmãos
entrega as suas igrejas, a igreja envia para a junta. E o trabalho muito bem administrado, a finança bem administrada. Até agora não foi preciso dispensar nenhum missionário nesse tempo de pandemia. Muitos retornaram ao Brasil, aguardando, porque não pode ficar lá, mas o sustento deles tem que continuar. Estão andando pelas igrejas aí, dando testemunho. Tá? Agora, você que está nos acompanhando em sua casa, agora, você ouviu este aviso. Domingo nós vamos repetir. Você coloca lá uma joinha, faz um comentário, é bom para nós, tá? Para a igreja, sabemos quantas pessoas estão sintonizadas com o culto, e fala alguma coisa dos hinos, da palavra, alguma coisa para a gente se sentir. Também em relação à ceia, você põe lá, eu concordo e vou participar. E nós vamos estar acompanhando lá, e depois estaremos avisando a igreja que a igreja concordou, né? Mesmo que não seja 100%, mas a concordância do maior número, então nós iremos seguir. Está decidido que faremos no dia 23, às 10 horas da manhã. Vamos ler a palavra do Senhor, irmãos, no livro de Ruth, no capítulo 1, eu vou ler apenas os 6 primeiros versos. Ruth fica depois de Juízes, né? Juízes fica depois de Josué, por ali, perto ali, tá? Ruth, capítulo 1, de 1 a 6. A palavra do Senhor nos diz assim: E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus filhos, 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi. Ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão, lá em Belém, da onde havia deixado. Deus aplica a leitura de sua palavra, lida aos nossos corações. Amém, meus irmãos? Hoje é o Dia das Mães. Eu pensei em falar alguma coisa voltada para isso. Existem tantas mulheres na Bíblia que a Bíblia registrou histórias maravilhosas de várias delas, que poderíamos usar qualquer texto com qualquer uma delas. Ana, por exemplo, Maria, mãe de Jesus, e tantas outras que a Bíblia nos registra, nos mostra. Mas o caso de Noemi me chamou bastante a atenção pelo fato do sofrimento dela como mãe, o sofrimento dela como sogra, o sofrimento dela como esposa, porque um desastre abateu sobre aquela mulher em terra distante da sua cidade. Morrendo seu esposo, morrendo seus 2 filhos. Então ela se sentiu desamparada. E ela tinha ido para aquele lugar, fugindo também da situação em Belém. Belém significa casa de pão, mas não tinha pão, porque a fome era generalizada em todas as partes. Moabe havia pão, por isso eles foram para lá. Ela disse que ela saiu da sua cidade levando consigo dinheiro, bens, o esposo, 2 filhos. E ela voltou
com as mãos vazias. Nem o esposo, nem os filhos, todos ficaram lá em Moabe. E as noras, 2 noras, uma decididamente resolveu acompanhar a sogra até Belém. Deus tinha um plano em tudo isso. Noemi foi usada por Deus, Ruth foi usada por Deus, que através de Ruth nasceu Obed, o avô do rei Davi, a descendência de Jesus Cristo. Portanto, o nome Ruth aparece na genealogia de Jesus. Lá em Mateus capítulo 1, vai achar o nome dela lá. Tá? Tamanha a importância que foi esta mulher no plano de Deus para enviar o seu filho ao mundo para salvar os homens dos seus pecados. Portanto, meus irmãos, ela viveu um tempo de muitas lutas, dificuldades, que vivia ali também a sua nação de Israel. Tempo em que o povo era governado e julgado por juízes. Tempo que o povo estava passando por fome, passando necessidade, passando miséria. Para fugir da miséria, fugir da fome, a família resolveu ir para a região de Moabe. Portanto, meus amados irmãos, lá os filhos casaram com mulheres moabitas. A Bíblia diz no texto, nós lemos que eles ficaram lá morando quase 10 anos. Esse é o tempo que o esposo de Noemi esteve com ela e os seus 2 filhos. Nesse período aí de quase 10 anos, residindo lá em Moabe, ela perdeu o esposo e perdeu os seus filhos. Então ela achava que a mão de Deus estava pesando sobre ela. E ela atribuía a Deus, que Deus pesou a mão sobre ela, tá? Atribuía essa tragédia a Deus. Portanto, meus amados irmãos, quando ela retorna para Belém, sem trazer nada consigo, a não ser ela e a sua nora, que o povo foi ao encontro dela porque ela era muito conhecida, e se alegrando com ela, e ela disse que a alma dela estava amargurada, porque Deus estava castigando a sua vida. Portanto, ela tenta mudar o seu nome de Noemi para Mara. Tamanha era a amargura, o sofrimento que ela passou em sua vida. Mas ela não sabia que, apesar de achar que Deus estava pesando a mão sobre ela, ela não sabia, então, no decorrer da história, até o final feliz, de que Deus estava sempre sorrindo para ela. Sorrindo porque via que ela estava reclamando, murmurando da situação e atribuindo a Deus. Talvez pensando que Deus estivesse fazendo isso por causa de pecado que ela não sabia que tinha cometido, mas, na verdade, Deus estava acompanhando. Ela parece que está com raiva de Deus. Ela talvez tenha orado, clamado e não via resposta. Nós ouvimos agora há pouco o Alex falando. Há momento, meus amados irmãos, para que o céu está tão fechado e você está tão aflito, você está tão angustiado, você ora, você pede, você clama e nada acontece. Você pensa, Deus esqueceu de mim, eu estou abandonado. Era a situação de Noemi. Ela pensava que Deus a havia abandonado. Ela estava totalmente abandonada pelo Criador. E, na verdade, não era nada disso. Ela estava sendo bem acompanhada e cuidada pelo Senhor. Enquanto Noemi estava olhando para a tragédia que aconteceu na sua vida, as coisas não mudaram, mas quando ela decidiu tirar os olhos das tragédias e colocar os olhos em Deus, a coisa começou a tomar um novo rumo. Então, quando começou a mudar a sorte dela, a sua vida começou a mudar, foi quando de fato ela fez isso. Ao invés de eu ficar olhando para a minha tragédia, minhas dores e minhas aflições, eu tenho que olhar para Deus. Como diz o Salmo 121, porque é de lá que virá o meu socorro. Eu tenho que buscar no Senhor. E de repente aquela mulher, diante da situação de amargura de sua vida, ela começa a ver o agir de Deus. Ela pode ver a face de Deus através
da providência divina. É como se ela tivesse, meus amados, saído do vale mais profundo de sua dor. E nasceu-lhe a esperança mais bonita que ela pudesse imaginar. Não foi fácil a vida de Noemi. Meus amados, o contrário, vivido por ela sofrimento e amargura, desgraça, ela perdeu bens, deixou para trás família, amigos e foi para uma terra estranha em busca de pão. Morava numa cidade que significa pão, casa de pão, mas não tinha pão, por isso que ela e sua família teve que sair. Então ela, lá em Moabe, ela encontrou pão que não tinha lá em Belém. No entanto, o seu coração estava aflito, depois de toda a tragédia. Ela chegou a exclamar o seguinte: tudo na minha vida vai mal. Há momentos em sua vida que você tem essa percepção, tudo vai mal, nada dá certo, cada vez piorando mais a sua situação, relacionamento e família, a questão financeira, às vezes desemprego e outras coisas mais que bate a sua porta e você fica nessa situação como Noemi, parece que tudo vai mal. Mas quando você para de olhar para o que tudo vai mal, para a desgraça, para a situação caótica que você está vivendo, e coloca os seus olhos em Deus, Deus muda a situação. Deus havia dado 2 noras para aquela mulher, que ela chamava de filhas. As filhas que ela não teve, porque ela teve 2 filhos. E ela tinha um carinho enorme por aquelas noras. E elas também tinham um carinho muito grande pela sogra. Então, quando ela decidiu voltar para Belém, ela reúne as 2 noras e diz: é bom que vocês voltem para a casa de seus familiares. Vocês são jovens, vocês não tiveram filhos. E lá, quem sabe, Deus provê um marido para vocês reconstruem uma família novamente, uma família firmada aí, com filhos, tudo que vocês têm direito. Não, mas nós vamos junto com você. Mas eu sou velha, não posso me casar mais, não posso gerar filhos. E se pudesse, vocês iam esperar meus filhos terem idade para casar com vocês? Voltem, minhas filhas, voltem. Então uma voltou e Ruth disse: não. Aonde você for, irei eu. Aonde você pousar, pousarei eu. O seu povo será o meu povo. O seu Deus, o meu Deus. Havia uma conversão no coração de Ruth ao Deus vivo e poderoso, e ela toma essa decisão. Muitas vezes nós usamos esses textos de cerimônia de casamento, para falar isso, mas aqui é o contrário do casamento, da cerimônia de casamento. Mas é bom a gente estar aprendendo isso. Portanto, meus amados irmãos, quando Ruth casou com Boaz, Boaz redimiu a situação da família, tinha um remidor legal, em primeiro lugar. Mas o remidor legal foi procurado pelo segundo, que estava interessado de fato em casar com Ruth. E aí disse: você está disposto a remir a herança do filho de Ruth? Ele disse: sim, eu tenho muitas terras, eu vou acrescentar as terras dela às minhas terras. Aí o Boaz disse: mas você tem que levar junto a Ruth e a Noemi. Ele disse: não quero, não, pode remir você. Aí chamou as testemunhas e então aquele remidor principal renunciou e Boaz então remiu a situação da família. Meus amados, Boaz parece ter alguma coisa em relação ao nosso remidor. Quem é o nosso remidor? Quem é o nosso remidor? Jesus. Ele é o nosso remidor legal. E ele não transferiu esta responsabilidade para outro. Foi por isso que ele veio e morreu na cruz por nós, para nos redimir dos nossos pecados, para nos salvar.
Veja a importância de Ruth e Noemi nessa história do plano de Deus para a salvação dos homens perdidos. O filho de Ruth foi o avô do rei Davi. Meus irmãos, ao meio de traumas da vida, há sinais de esperança. Nós vivemos num tempo traumático, há quase mais de 1 ano e meio, mais ou menos, nós estamos vivendo essa pandemia, esse desassossego, essa desesperança, e nós, como crentes em Cristo Jesus, não podemos perder a esperança. E quando Deus faz mostrar para nós sinais da esperança, quando há esperança, a vida, e nós podemos esperar no Senhor, esperar com convicção de que a desesperança vai desaparecer, porque a nossa esperança ela está colocada não em homens, não em promessas humanas, não em programa de governo, mas a nossa esperança ela está em nosso Remidor, porque Ele pagou o preço por nós na cruz do Calvário, para nos ter como filhos amados. Portanto, meus amados, aquela mulher mudou totalmente a sorte dela. Ela saindo do vale para os montes, da pobreza para a fartura, do anonimato para reconhecimento mundial, diz o livro de Ruth. Por isso que é pregado hoje, de vez em quando, em qualquer lugar no mundo e nas igrejas, a respeito da vida de Noemi e de Ruth. Então Noemi deixou de olhar para os traumas da sua vida e passou a olhar para Deus. Quando nós fixamos nossos olhos nos nossos traumas, nós não saímos do lugar. Mas você esquece dos traumas e coloca os olhos em Cristo. Coloca os olhos no eterno Criador. E então, quando você fizer isso, a coisa vai mudar. Quando tudo parecia perdido na vida daquela mulher, quando não via esperança de mudança, então ela decidiu olhar para Deus e viu que Deus estava mudando a direção de sua vida. Ela fazia parte do plano de Deus sem saber. Mais tarde, provavelmente foi descobrir alguma coisa em relação a isso. Quando Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para salvar o homem da miséria, da pobreza espiritual, fazia então parte esse programa de Deus na vida dessas duas mulheres. O Senhor Jesus veio, meus irmãos, para restaurar as nossas vidas, para nos trazer esperança, para nos trazer a vitória, a certeza da vida eterna, a certeza que Ele perdoou os nossos pecados quando nós o confessamos como Senhor e Salvador. Então, meus irmãos, Deus deu um novo sentido de vida para Noemi. Deus deu um novo sentido de vida para você. No dia que você abriu o seu coração, recebeu Cristo como Salvador, Deus deu para você um novo sentido para viver. A razão de você viver hoje é Cristo. A razão de você estar aqui nesta noite é Cristo. A razão de que você está à espera, e essa esperança maravilhosa, está em Cristo, na volta de Cristo. E a volta do Senhor Jesus está para acontecer a qualquer momento. Meus irmãos, Deus estava por detrás de toda a história de Noemi. Assim, cada mãe tem uma história para contar. Se você começar a analisar, você que é mãe, comece lá de trás, quando nasceu o primeiro filho, a primeira experiência de ser mãe, depois a segunda, algumas irmãs tiveram mais de 2, mais de 3, que alguns tiveram mais de 10, né? Então, cada filho é uma experiência diferente. Quando levei a Deus para ganhar a Aline ali no Ana Costa Cubatão, é o 4º filho. Menina, estava demorando. E eu andava para lá e para cá, eu ia do banheiro e voltava, ia do banheiro e voltava. E passava uma criança, olhava, não era Aline, passava uma mulher, não era a Neuza. E depois o doutor Roberto saiu de lá, e eu falei, doutor Roberto, você está apavorado, rapaz, você
viajante da primeira viagem, da primeira vez? Não, mas é o quarto filho. É diferente a experiência de cada um. Ele disse assim, menina, está vindo aí a Aline, linda. E o que é pavaria? E a Deus? Depois a Deus apareceu. É diferente. E ela, com mãe, também. Ao dar à luz, a Simone foi uma experiência. Ao Alex, outra experiência diferente. A Lívia, outra diferente. E da Aline também. Não é assim, mãe? É. E por isso que os filhos precisam amar as suas mães, precisam cuidar delas, precisam estar perto delas, aproveitar o máximo que vocês puderem para estar junto da mãe de vocês. A minha mãe está lá em Minas Gerais. Eu só falo com ela por telefone. E faz tempo que eu não a vejo, mais de ano. Mas se eu pudesse falar com ela, pelo menos uma vez por mês, eu estaria lá. Mas você é um felizardo ter sua mãe aí ao seu lado. Apesar, meus amados, do sofrimento e perdas de Noemi, apesar dela pensar que Deus lhe havia abandonado, que Deus estava lhe castigando, então ela descobriu que Deus estava sempre sorrindo para ela. As mulheres têm uma tarefa muito difícil, o trabalho que não acaba nunca. É um desgaste tremendo cuidar de casa, cuidar de filhos. Mas quando você, mãe, lembra que Deus está sorrindo para você pelo o serviço que você está fazendo, cuidar da sua casa, cuidar dos seus filhinhos, cuidar às vezes até do seu marido, que às vezes não te ajuda muito, Deus está sorrindo para você e vendo, olha como a minha serva está feliz fazendo o trabalho dela. Mesmo cansada, às vezes com dores, né? Mesmo às vezes desanimada e abatida, não sei onde as mulheres arrancam tanta força, tanta energia. Se fosse eu estava deitado no sofá, não aguentava não. Mas a mulher é mais forte que o homem. E as mulheres têm uma visão diferenciada dos homens. Elas são mais dotadas psicologicamente falando, tá? São mais espertas. Você, homem, e eu, se for mexer ela no fogão, a gente cuida de uma panela só. A mulher cuida de 4, ainda faz outras coisas fora. Tamanha habilidade das irmãs, das mulheres. Pensam assim, é Deus conosco. Passamos por lutas, passamos por aflições, de toda a sorte aqui deste mundo, mas Deus sabe o final feliz de cada um de nós. E os servos do Senhor, todos os servos do Senhor, terão um final feliz, todos. O final feliz do servo do Senhor é a conquista do céu. Deus sabe o dia que isso vai se tornar realidade na vida da sua igreja. Nós não sabemos, mas Ele sabe. Meus amados, não podemos perder a esperança. Quando você estiver passando por algum tipo de tribulações, não perca a esperança. Tira os olhos da tribulação e coloque em Deus. A esperança é a força que encoraja e que faz você lutar, faz você ir em frente. Certa vez, meus amados, um fotógrafo jovem perguntou a um idoso de 90 anos e disse para ele, pois é, vamos ver se celebraremos juntos os seus 100 anos? Aquele idoso, sabiamente, olhou para o jovem e disse para ele, pela sua saúde, eu estou achando que você chega lá e poderemos celebrar juntos. Meus amados, os grandes homens de Deus tiveram que passar por lutas e tribulações. Todos eles. Elias, o grande profeta Elias, deprimido, com medo de uma mulher, foi refugiar numa caverna. E Deus chama ele daquela caverna e manda ele sair para fora. Ele quer morrer, ele pede a morte. Então Deus olha para ele e diz para ele o seguinte, pare de resmungar, rapaz, pare de reclamar, pare de querer morrer, nem morrer você vai. Porque ele não passou pela morte física, né? Ele foi trasladado, levado para o céu, sem ver a corrupção
da morte. Portanto, meus amados irmãos, é necessário nós estarmos ligados em Deus. Às vezes nós murmuramos tanto de tantas coisas, né? Murmuramos da esposa, esposa do esposo, dos filhos, filhos dos pais. Nós murmuramos do governo, murmuramos de tudo, do trânsito, do vizinho, né? Tem vizinho que é terrível, né? Graças a Deus, nossos vizinhos são a bênção de Deus, são maravilhosos. Portanto, meus amados irmãos, Jó também foi um homem de Deus. Ele era considerado por Deus o justo. E Deus então desafiou Satanás. Você viu lá meu servo Jó, o justo, né? E Satanás falou para ele, vi, mas você deu tudo para ele. Então Deus dá certas permissões para Satanás. E Jó, então, meus amados, Jó sofreu tremendamente. Foi desprezado pelos seus amigos que fugiram todos. Abandonado por sua mulher que blasfemou, mandou ele amaldiçoar a Deus e morrer. E seus empregados foram embora. Também não tinha mais como pagar empregado, tinha perdido tudo. Ele ficou pobre e finalmente foi lançado um leprosário, longe da sociedade. O que Jó esperava? Ele esperava o que agora? Ele está lá no leprosário, não tem quem cura. No meio de outros leprosos. O que espera o leproso lá no leprosário, naquele tempo antigo? A morte. Ele não esperava nada mais, nada menos do que isso. Mas ele foi diferente, meus irmãos. Ele foi diferente. Jó não perdeu a esperança. Ele declarou: eu sei que o meu Redentor vive, e por mim se levantará sobre a terra. E o que Deus fez com Jó? O levantou. Restituiu os 10 filhos que tinham morrido. A mulher voltou para ele. Restituiu os bens materiais em dobro. Os amigos voltaram. Ele perdoou seus amigos o infortúnio. E é assim que faz o servo do Senhor. Outro personagem é o apóstolo Paulo. Estava preso, prestes a ser degolado. Mesmo assim, ele declarou: sei em quem tenho crido. Estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E ele ainda escreveu algo tão maravilhoso para seu filho da fé, Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Então vamos para o nosso encerramento. Meu irmão, não desista de lutar. Lute, meu irmão. Não há vitória sem luta. Ninguém conquista uma guerra sem guerrear. E nós estamos numa grande guerra, guerra espiritual. E nós temos que lutar, não podemos cruzar os braços. Outra coisa, você não está lutando sozinho. Deus está com você. Deus não desistiu da sua luta. Ele não desistiu de você. E você vai desistir, vai jogar a toalha? Não, você não está sozinho. O grande Senhor Deus está com você. Ele luta junto com você. E às vezes ele luta por você. E muitas vezes ele luta junto. E outras vezes ele luta por você. Quando você não tem mais condições, ele vai lá e te dá a vitória. Acredite no poder de Deus, meu irmão. Creia em sua palavra. Siga em frente. Não pare. Não abandone o caminho do Senhor. Não abandone a igreja de Cristo por nada. As lutas vêm e passam. É como a onda no mar. Vem uma onda e quebra na praia. Logo em seguida forma uma outra. Assim também é a nossa vida. Cheia de ondas, com o mar revolto, muitas vezes querendo nos sucumbir. Mas nós não podemos olhar para as ondas que batem contra nós. Olhar para nossas lutas e dificuldades. Temos que olhar para Jesus Cristo. Porque a vitória é certa. Paulo disse que quando nós estamos em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Então a vitória é certa.
Então você luta por algo que vai acontecer, por algo certo. Você não está lutando por coisa vã. Você não está lutando em vão. Você está lutando por uma causa. Qual é a sua causa? O céu. Então não desista, de jeito nenhum. Porque o Senhor Jesus virá em breve e você verá a vitória final. Você verá o grande Rei Jesus vindo com poder e grande glória. O esplendor de sua glória vai te envolver e vai recolher você e a mim, todos os remidos dele, aqueles por quem ele pagou o preço para nos redimir do pecado. Você triunfará com o Senhor. Você crê nisso? Eu creio. A vitória é nossa, porque o Senhor já conquistou para nós. Assim, Noemi teve um final feliz. Na sua velhice, embalou seu neto, Obed, filho de Boaz e de Ruth. E ela foi uma mama para aquele neto, e a Ruth continuou como sendo uma filha. Então ela se reencontrou. A felicidade e a alegria, a paz em seu coração, apesar de muitas ocasiões pensar que Deus estava lhe castigando, apesar de pensar que Deus estava pesando a mão sobre ela e fazendo trazer amargura ao seu coração, mas agora entendeu que todo o transcurso da sua vida, Deus nunca havia abandonado. Durante toda a sua existência, meu irmão, desde que você nasceu, desde o ventre da sua mãe, quando você nasceu, a sua vida, a sua história até agora, Deus vem acompanhando, segundo por segundo. Ele sabe tudo. E algo que você não sabe de você mesmo, que eu não sei, que Ele sabe, o dia da vitória. Nós sabemos que temos a vitória, sabemos só para o céu, mas não sabemos o dia. Ele disse que nem os anjos do céu sabem o dia. Ele disse somente o Pai. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos ficar de pé para orar? Pai Santo, nós louvamos o Teu nome, porque Tu és um Deus grande e poderoso. O Senhor é majestoso. Estás assentado no trono de glória. E de lá o Senhor nos vê. O Senhor não vê apenas o nosso exterior. O Senhor vê o nosso interior. O Senhor sonda os nossos corações. E tudo o Senhor sabe de nossa vida. O Senhor sabe aquele dia glorioso que o Senhor vai nos recolher em Teus braços. Vai recolher a Tua igreja, a noiva de Cristo, para a grande boda do Cordeiro. Só o Senhor sabe. Mas o Senhor nos deu, em Cristo Jesus, a alegria de termos a certeza que estaremos lá. Obrigado, Jesus, porque o Senhor foi o nosso remidor. O Senhor pagou o preço por nós com a sua própria vida na cruz do Calvário. Obrigado, Deus, por ter enviado Jesus. Obrigado pela vida de Noemi, a vida de Ruth, a vida de Boaz lá atrás, fazendo parte do plano de Deus. Obrigado, Deus, pelas nossas irmãs que são mães. Obrigado pelas as lutas que elas têm cada dia, no cuidado com as suas casas, no cuidado com os seus filhos, no manter a casa em ordem, o cuidado com o seu esposo. Obrigado, Deus, continue abençoando as nossas irmãs, colocando em seus corações sempre a viva esperança de que elas não estão lutando sozinhas, que o Senhor está lutando junto com elas. Também o Senhor está lutando junto com os seus filhos, está lutando junto com os esposos, porque o Senhor nos ama de igual modo, e o Senhor nos quer junto, família, junto do Senhor,
para vivermos eternamente em sua glória eterna. Ó Deus, muito obrigado por esse culto, pela palavra, pelos hinos, pelos irmãos que estão aqui. Muito obrigado pelos irmãos que estão em suas casas cultuando conosco. Que a bênção do Senhor esteja sobre eles. Que agora que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja Deus com a Igreja Batista de Areia Branca aqui representada e com todo o teu povo na face da terra, desde agora, Senhor, e para todo sempre. E o povo de Deus disse, amém. Podeis aceitar. Obrigado pela sua presença. Saia com todo o cuidado necessário que você já sabe. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, esteja em vossos corações.